Boa noite, meu amado. Estamos reunidos no Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Estou aqui novamente para anunciar o Evangelho de Deus. Quero começar com essa música. Por amor, meu Jesus sofreu e carregou a cruz em meu lugar. Alto preço ele pagou. A dívida então foi cancelada, por graça a salvação me alcançou. Jesus me perdoou. Que amor é esse, meu Senhor? Como não te amar como amado eu sou? Que amor é esse, meu Senhor? Como não te amar como amado eu sou? Eu me rendo toda a ti, Senhor. E cada passo eu vou te adorar, meu Jesus. Eu não vou parar de te perseguir, Senhor. Eu vou fazer valer o preço da tua cruz, meu Jesus. Por é esse, meu Senhor? Como não te amar como amado eu sou? Que amor é esse, meu Senhor? Como não te amar como amado eu sou? Eu vou fazer valer o preço. Eu vou fazer valer o preço da tua cruz. Eu vou fazer valer tuas chagas e tua dor. Vou me entregar todo a ti, Senhor. Eu vou fazer valer o preço da tua cruz. Eu vou fazer valer tuas chagas e tua dor. Vou me entregar todo a ti, Senhor. Boa noite, amados. Estou aqui mais uma vez. Eu quero partilhar para vocês da graça de Deus. Eu estou rouco de uma missão que eu estive no final de semana. Acho que vocês viram, em Pauni. Então lá teve alguma coisa. Também andei mais de 24 horas de barco naquela viagem pegando vento. E talvez piorou mais ainda. E por causa das emoções. E aí por que eu não posso deixar para amanhã esta pregação de hoje ou adiar mais adiante? Colocar mais para frente. Por causa do que diz nesse livro aqui. Por outro lado, as mensagens proféticas podem ser aprimoradas quanto à questão da linguagem. É certo que a moção do Espírito Santo pode ser muito sutil e se deparar com as variadas dificuldades oriundas da nossa subjetividade humanas e pessoais. Muitas vezes, se não for logo dita, podemos perder aquele precioso momento em que percebemos estar sob inspiração. Ainda mais eu que tenho uma mente acelerada, sou meio... Hoje nós temos muitas coisas, muitos afazeres, e a gente tem que estar mentalizando os afazeres que nós temos hoje, nossos afazeres pessoais, e às vezes nós esquecemos das emoções que Deus nos dá. Então por isso que eu deveria fazer pregação. Inclusive ela nasceu da missão que tive. Vou dizer, lá conversando com as pessoas, há um tempo atrás eu conversava com uma pessoa e disse assim, eu participo de divulgação, e o que o grupo de oração propõe, que é isso que eu vou expor aqui, que é a vida no Espírito, que é a vida carismática, com os dons, com os carisma, com os frutos, né? Com aquela graça de experimentar o batismo. Eu digo para os irmãos, nós teríamos que ter grupo em todas as comunidades. E hoje nós sabemos a dificuldade que está na igreja hoje. Dificuldade de servos. Vai já falar aqui a fé fraca das pessoas. Então, eu falava para essa pessoa, dizia, mas como é que se nós for lá
como é que nós vamos dar conta? E aí eu ia nessa viagem, conversando com a pessoa do mesmo jeito, porque meu desejo é de levar Jesus para as pessoas. De levar o evangelho com a pregação querigmática. É esse o tema da pregação, o evangelho e a pregação querigmática. E aí eu falava para essa pessoa também, mas nós vamos fundar grupo, criar ambiente, e como é que nós vamos dar base para essas pessoas? E eu dizia para as pessoas, digo, a igreja nasceu sem base, mas o querigma nos formou toda a base. E aí eu tenho um testemunho da minha missão, que eu fui em Paulinho. Diante disso. Lá em Paulinho, eu partilhando com o irmão, lá tem um senhor de uns 60 anos de idade, que ele era da igreja, mas não era habituado no meio da congregação. E ao ser querigmado e ao ser anunciado na evangelho querigmática, esse homem se apaixonou por esse jeito de ser igreja. O que aconteceu? Ele não tinha formação. Foi para a internet, pegou todos os conteúdos, hoje está dando formação para pregadores. A importância do anúncio. E aí eu quero pegar a palavra de Deus. Porque quando eu vivi tudo isso, várias coisas que eu vivi, o Senhor me lembrava de uma passagem. Primeiro, quando eu vinha no barco de volta, esse livro, que eu vou trabalhar com ele aqui, vou falar do querigma, O Espírito Santo da Vida de Jesus, de Raniero Catalamesse. Foi escrito em 2011. Daqui a pouco eu vou falar do Raniero Catalamesse. Ele é cardeal agora. Aqui ele ainda era frei. Então o Senhor me relembrava ler esse livro, porque eu li ele. E aí cheguei nessa passagem. E antes disso, o Senhor me relembrava de uma passagem na Bíblia. Porque como o irmão dizia, como é que nós vamos semear e quem é que vai cuidar? E aí o Senhor me relembrava de uma palavra que está em 1 Coríntios 3, versículo 8. Diz assim, o que planta, que semeia, ou o que rega, o que cuida, são iguais. Cada um receberá a sua recompensa, segundo o seu trabalho. Paulo vai dizer assim, mais em cima, versículo 6. Quando tá falando, é porque aqui tem uma discussão, né? Vamos aqui lá subir para o versículo 5. Tinha discussão, que eu sou de Paulo, o outro de Apolo. Né? Porque Paulo tinha um jeito e Apolo tinha outro. E a pessoa dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Aí Paulo fala assim, em 1 Coríntios 3, 5, diz, pois que é Paulo e que é Apolo? Simples servos. Por cujo intermédio, abraçar-te a fé. E isto conforme a medida que o Senhor repartiu a cada um deles. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Quando eu começava com esses dois irmãos, e é a realidade da igreja hoje, irmãos, quem faz crescer é o Senhor, não é nós. Por isso que essa preocupação, viu? Você vai ver essa pregação que você tem. Ah, se eu semear, quem é que vai fazer crescer? É Deus. Nosso papel é semear. A igreja nasceu através desse anúncio. Depois, ninguém ficou perguntando como é que vai ser as coisas. Não, o próprio Deus vai fazendo. E hoje eu vim falar uma coisa que é esse anúncio querigmático que gera vida. E nós vamos entender através do livro do cardeal Raniero Catalamesse. Talvez aquilo que o Papa Francisco, movido por Deus, fez o sino que a igreja precisa para se levantar. O que está acontecendo com a gente? Eu tenho certeza com minhas confissões é isso que nós precisamos. E é o que eu prego, é o que me faz ter vida. Então, eu, Paulo, plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Assim, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas só Deus que faz crescer. A gente fica preocupado quem é que vai plantar. É claro que nós temos que plantar com sinceridade, mas sem dúvida. Só que o medo hoje é muito grande. A preocupação, quem é que vai cuidar? É Deus. Nem rega, mas só é Deus vai ser. O que planta, ou o que planta, ou o que rega são iguais. Cada um receberá a sua recompensa segundo o seu trabalho. Eu estou aqui porque eu sei que tem uma recompensa de Deus para a minha vida. Existe recompensa aqui na terra, mas a maior é no céu e para a vida eterna. Um céu que um dia eu vi que existe e eu estou lutando para ir, por isso que eu estou aqui.
E essa pregação querigmática é para se salvar deste mundo, para você ir para o céu. O Evangelho é para que nós sejamos cidadãos dos céus. E como cidadãos dos céus, nós vamos ter atitude de homem celeste nessa terra. E nós vamos ter um mundo melhor. Um mundo mais justo, mais solidário. Mas sem essa graça, não existe este mundo tão sonhado por Deus, que começa aqui na terra. Então vamos começar aqui. O tema da pregação é, o Evangelho é a pregação querigmática. É como eu digo, eu vou usar este livro. Raniero Cantalamessa teve uma experiência com Deus, eu acredito, parecida com a minha. A minha, eu não sei se eu já falei, mas a minha experiência através do tio do Espírito. A gente cria um mecanismo para explicar como é que Deus age. Porque eu fui batizado criança. Mas aos 22 anos de idade eu experimentei essa graça. Então, de criança até 22 anos de idade, tem 22 anos de diferença. Então, para mim, dessa experiência da do Espírito Santo até o meu batismo, teve um espaço de tempo. Que eu chamo de tchau do Espírito Santo. Que eu recebi o Espírito, mas estava aqui guardado, selado. E um dia o fogo veio, e eu comecei a viver essa vida nova. Que foi a mesma coisa que Raniero Cantalamessa escreve nesse livro. Ele vai estudar tudinho e vai dizer que do batismo à unção tem um espaço de tempo. Aquilo que eu já imaginava, que tem esse espaço de tempo. Por que eu creio que Raniero escreveu isso? Porque foi a mesma coisa que aconteceu na vida dele. Ele foi batizado. Eu ainda não sei, talvez ele era até sacerdote, mas ele não tinha vivido essa experiência. Então, quando ele viveu, aqui nesse livro, ele vai buscar toda a explicação dentro do Evangelho, na patrística, que realmente existe esse espaço de tempo. E é isso que muitas pessoas da igreja não entendem, nem na catequese se ensina. É por isso que muitos humanos vão embora da igreja. E é por isso que há uma falta de fé na igreja. Eu nem digo falta de fé, porque as pessoas nem receberam uma fé plena. Mas a falta de um amadurecimento, de um crescimento de fé. E é isso que eu vou compartilhar aqui nessa noite com você, meu irmão. Essa graça querigmática é o milagre de Deus, é o poder de Deus. Vamos um pouco aqui. Você vai ser uma pregação, meio que ensino, meio que... Mas vai brotar muitas coisas do poder de Deus, porque o querigma é o poder de Deus. Como eu disse a pregação, aqui na página 39 vai assim, o Evangelho, o querigma e a Igreja Apostólica. Com a morte e a ressurreição de Jesus, acontece algo que modifica a formulação, mas não é a substância daquela boa notícia. Mas examinaremos a situação, ou seja, com a morte de Jesus Cristo, acontece uma modificação, a formulação, mas não a substância. O modo. Querigma é o modo de agir sobre o Espírito Santo, que não modifica a substância, mas o jeito de se anunciar é diferente. Nunca é igual. Todos os autores do Novo Testamento mostram, pressupor a existência e o conhecimento, por parte dos leitores, de uma tradição comum, paradoses, que retoma Jesus terreno. Esta tradição apresenta dois aspectos, ou dois componentes, que é um componente chamado de pregação, o anúncio, o querigma, daquilo que Deus realizou em Jesus de Nazaré, e o componente chamado ensinamento, de daqui, que apresenta, pelo contrário, normas éticas para uma reta ação por parte dos crentes. Irmão, existe um ensinamento, aquilo que quando eu chamava o irmão para nós criar grupo de oração nas comunidades, eu chamava para anunciar o querigma, ele estava preocupado com o ensinamento. E é para vocês que tem esse pensamento, você vai entender que o querigma é que gera o ensinamento. O movimento que eu participo, quando nasceu, ninguém sabia de nada. E vai ver o tanto de coisas criadas. Então, existem esses dois. O querigma, que é o anúncio, e o ensinamento. É esse ensinamento que o Papa Francisco, Deus, através do Papa Francisco, chamou para fazer o sinal da igreja. Porque esse ensinamento não está gerando, está caduco. Tenho pregado sobre isso. Várias cartas paulinas refletem esta repartição, porque contém uma primeira parte querigmática, da qual procede uma segunda parte de caráter penético ou prático, que é o ensinamento. Então, vou pegar umas palavras para ter bem claro. A pregação querigmática é chamada de evangelho. Vou pegar aqui Romanos 15, 19, para nós entender o que é o querigmatismo, o que é o querigma. Como diferencia do fundamento. Por que o querigma é que forma a formação? Aí nós vamos entender por que a igreja hoje está com falta de fé. Por que nós estamos com a crise de fé? Por que Deus chamou o Papa por cima para dizer o que está acontecendo? Romanos 15, 19.
Aqui, ó, Romanos 15 diz assim, ó: pelo poder dos milagres e prodígios, pela virtude do Espírito Santo, de maneira que tenho divulgado o Evangelho de Cristo desde Jerusalém e suas terras vizinhas até Ilíria. Pelo poder e prodígios. Irmãos, tem muita gente dentro da igreja que diz que não existe milagres. Essas pessoas nunca passaram peregrinatismo. Você vai já ver aqui na frente que o Frei Raniero, o cardeal Raniero Catalança fala o que é isso. Essas pessoas trabalham só com a didaquê, só com o ensinamento. Então, é pelo poder dos milagres e prodígios. O querigma é uma ação extraordinária. Inclusive o querigma, nós vamos já ver lá na frente que tem muito sentido com o Senhorio de Jesus. E aí, o querigma em si, ele cai no Senhorio de Jesus, não tem porquê. Aí você vai entender porque tem muita gente dentro da igreja que não tem Jesus como Senhor e a considera a igreja muitas vezes idólatra. Porque nós temos que largar a idolatria, não as imagens sacras, mas aquilo que coloca no lugar de Deus. Mas quando uma imagem dessa me leva para perto de Deus, isso é grandioso. Então o que a igreja católica faz é isso. Mas por que as pessoas consideram idólatra? Porque há muita gente dentro dela que não tem Jesus como Senhor ainda. Por quê? Porque não viveu o querigma. E aí nós vamos entender, não eu falo com minha vida o que eu tenho vivido, mas o que o Raniero Catalança diz? Que é a realidade hoje, dentro do campo religioso. Então nós pegamos aqui, ó, o que é o querigma. Agora vamos dar um exemplo de a parte de ensinamento. Eu vou pegar 1 Coríntios 7:25, que é um tema bem interessante, para você ver a diferença de querigma, que é no poder, e o ensinamento. O ensinamento só existe, o ensinamento ele só tem base com o querigma. Por isso que nós temos uma igreja caduca, o Papa falou. Porque as pessoas estão querendo dar ensinamento sem querigma. O querigma nos leva a ter conversão, santidade. Tem muita gente dentro da igreja fazendo as coisas de qualquer jeito. É a briga que temos. As pessoas dizem, o lugar mais difícil católico é dentro da igreja. Então vamos lá em Romanos 7, 1 Coríntios 7:25, que vai falar da castidade. Ninguém consegue ter castidade, viver um celibato sem a graça de Deus, sem o querigma, sem o primeiro anúncio. Por isso que o ensinamento ele tem que vir pela graça de Deus. Coríntios, 1 Coríntios 7. 7:25. Tá aqui, ó. A respeito das pessoas virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou meu conselho, como um homem que recebeu da misericórdia do Senhor a graça de ser digno de confiança. Conselho. Como é que a gente vai aconselhar alguém com a atitude de celibato, as virgens, as bebidas, se não for pela graça do querigma, pela graça do poder de Deus? Porque lá na frente eu vou dizer, mas vou dizer que pode esquecer. Você vê muita gente dizendo, muitas pessoas dizendo que a teologia hoje é diabólica. Não é que ela é diabólica. É que as pessoas estão vivendo teologia sem querigmatismo. Tem muito teólogo que não acredita em milagre, nem ora para... Vou passar aqui na frente o que o Raniero diz. É o que eu tenho visto na minha vida, que eu tenho pregado. Por isso que a teologia hoje, ela fecha mais a graça de Deus com essa igreja caduca, de que ela abre o espaço. As pessoas não são otimistas, são pessimistas. O diálogo dela não é de esperança, mas é de calma, de conformidade. Aqui vai dizer, o querigma evangelho é o que dá origem à igreja. Tá bem, meus irmãos? Não é se preocupar como vai ser. Claro que não é uma coisa responsável, mas é acreditar que ao evangelizar no querigma, Deus vai levantar pessoas. Como levantou lá em Pauni, esse senhor. Que ao ser querigmatizado, ao ser impactado pelo querigma, ele foi para a internet, se formou e hoje está dando formação para pregadores. Você vê como é que é as coisas? Portanto, a fé como tal só desabrocha na presença do querigma. Ah, glória a Deus. Por que nós temos pessoa fraca de fé, irmãos? A fé só desabrocha no querigma ou no anúncio. E aqui você vai entender uma coisa que eu tenho pregado. Uma palavra que o querigma gera, que é o Senhorio de Jesus. E você vai ver onde é que está escrita essa palavra.
O próprio apóstolo estabelece esta sucessão na gênese da nova vida e da igreja em geral. Primeiro vem o envio por parte de Cristo, depois o anúncio. Deste nasce a fé. A fé, ela nasce do anúncio. Portanto, aquela palavra é a exclamação Jesus é o Senhor, pronunciada e acolhida no estupor de uma fé, isto é, no próprio ato de nascer. O mistério desta palavra é tal que ela não pode ser dita senão sob a ação do Espírito Santo. Presta atenção, o que é o querigma? O que é um anúncio querigmático? É o poder de Deus. E esse poder de Deus, pelo Espírito Santo, alguém só faz dizer que Jesus é o Senhor sob esse poder. E por isso que hoje eu ia pregar o Senhor de Jesus. E você sabe o que é um dos fundamentos do Senhor de Jesus? Uma pessoa, está aqui ó, no Novo Testamento apresenta Jesus como Senhor. Pois uma pessoa que é querigmatizada, uma pessoa que recebe esse anúncio querigmático, que tem Jesus como Senhor, o que acontece na vida dela? Não tem mais medo de morte, não tem mais tanto medo de doença, porque a doença ou vem para ser curada ou vem para nos levar a algum caminho. Não tem medo de demônios, porque ele foi vencido na morte e na ressurreição de Cristo. É um poder de Deus para nos libertar. Por isso que, porque que o senhorio de Jesus está ligado ao querigma, irmãos? Você vai já entender. Vamos caminhando. Como a esteira de um barco vai se alargando até perder-se e desaparecer, mas começa com uma ponta que é a própria ponta do barco, assim a pregação que a igreja vai se ampliando até construir um imenso edifício doutrinal, mas começa com uma ponta e essa ponta chama-se querigma. Falando sobre isso, revocando o momento da sua conversão, Tertuliano o descreve como a saída do grande útero escuro da ignorância, saltando para a luz da verdade. Tertuliano considera o querigma como essa luz que faz a pessoa sair de um grande útero escuro da ignorância, saltando para a luz da verdade. Porque a fé, ela dá essa claridão na nossa vida. É o famoso renascer do Espírito, ou passar das trevas à luz admirável. Essa é o que a força querigmática faz na vida da gente. Isso tudo é Cardeal Raniero Catalamessa. E aí aqui um temazinho mais na frente, um olhar para a evolução do querigma. O querigma não é algo de que se possa dispor. Aqui tem um negócio. Porque o querigma é o poder de Deus. O querigma não é algo que possa dispor, porque é ele que dispõe tudo. Preste atenção nas coisas. Porque ninguém pode ser fundado, porque ele é o próprio Deus que o funda, e é ele que serve de fundamento à existência. Visto que nós existimos em Cristo Jesus morto e ressuscitado em nossa causa. A nós, movimento, Jesus disse, ide, vão. Eu soprou sobre nós e diz vão. Então o querigma é algo de que não se pode dispor. Irmãos, estou com vários livros aqui. Nesse livro aqui de formação que eu tive, alguns irmãos vão ver, Formação para o Ministério de Pregação, que fala assim, ó. Isso aqui me impactou muito. Porque quando eu cheguei no movimento que eu participo hoje, eu via o brilhantismo das pessoas, que era justamente isso, esse querigmatismo, esse poder de Deus, essa graça. E aí, estudando e formando, eu encontrei essa resposta na apostila. Nesse sentido, o querigma é, portanto, a ação, o jeito, a forma, o método de proclamar. Além dos temas, nós sabemos. Quando a igreja vai falar em querigma, ela fala só no querigma, mas ela não detalha o que é um querigmatismo. A igreja vai ter que detalhar esse querigmatismo, porque infelizmente se morreu nela. Vai já falar aqui o Frei Raniero Catalamessa. E essa é a novidade que Deus quer trazer para esses tempos das pessoas. As pessoas não querem ir mais para a igreja, não é por causa de pandemia não, é porque elas estão sentindo a falta desse querigmatismo na igreja, dessa beleza, desse encanto, desse conteúdo, desse jeito de falar de Deus. Você vai já ver aqui na frente. Olha o que vai dizer. Porque foi de agrado de Deus, segundo a sua sabedoria, salvar os que creem através da loucura da pregação. Já que o mundo não conheceu a Deus através da sabedoria própria, mas os judeus exigem milagres e os gregos buscam a sabedoria. Nós, pelo contrário, anunciamos um Cristo crucificado
que é um escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Cristo, no entanto, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus para os escolhidos, quer judeus, quer gregos. E essa sabedoria e esse poder de Deus chama-se querigma. Essa graça do anúncio. O ideal teria sido que tivesse... Aí, olha só. O que aconteceu com o tempo? Com o tempo, as pessoas começaram a unir o querigma com o ensinamento. Desculpa. No início, sempre tinha choque. Por quê? Porque existiam muitos filósofos. Epicureus, estoicos, vai dizer lá em Atos dos Apóstolos, que Paulo discutia. Ele tinha essa contribuição. Por quê? Porque os caras se consideravam sábios. Mas os que tinham naquele tempo tinham mais sabedoria que os sábios. Então eles ficavam assim, e tinha um choque. É por isso que nós que vivemos a vida querida, sempre não tem choque com as coisas da igreja. O que Raniero vai dizer? O ideal teria sido que tivesse permanecido sempre esta força de choque. É a luta, irmãos. O joio e o trigo sempre junto. Esse choque. Hoje eu não me preocupo mais. Claro que eu tenho que olhar para a minha convicção se está em Deus. Porque o choque faz parte da vida. A gente só pega choque na rede de luz porque passa corrente elétrica dentro. Ali passa o choque. Se nós tocar, dá choque. Desperta. Às vezes o choque serve para despertar alguma coisa. Para tirar as consciências errôneas. A própria Bíblia vai dizer que tem discussões que servem para se descobrir verdades. Então, aqui diz, o ideal teria sido permanecer essa força de choque, né, com relação à sabedoria do mundo, mas não foi assim. A diferença entre querigma e sofia, na prática, entre querigma e teologia, foi diminuindo. Olha só como é que é o negócio. Por que a igreja esfriou? Porque parou de ter esse choque. Então, o que aconteceu com o querigma? O querigma foi sendo juntado com a teologia. Não teve mais choque. Cara, eu vou falar cara porque eu vou dizer, gente, pessoas que me informaram, que pegaram para mim no poder de Deus, tem delas que se tornam até diáconos, esfriaram nesse querigmatismo. Foram engolidos pela teologia. Porque o querigmatismo quer de nós uma audácia, um esforço corporal, austeridade. Então já dizer aqui o que é o querigma. Infelizmente, né, estão expulsando Jesus dentro da igreja. Porque o querigma é o próprio Cristo Jesus. Por isso tem irmão que diz que a teologia é satânica. Não, não é a teologia. É esse fechamento à vida querigmática. Isso tudo é do Raniero Catalamessa. Se você quiser ler, página 42 do livro O Espírito Santo da Vida de Jesus. A ambiguidade nascia do fato de não se levar em consideração que aqui se tratava de uma sabedoria de Deus. Os dois sentidos. E não deste mundo. E por isso não equipararam a de Platão e a dos outros filósofos. A consequência foi que, aos poucos, vemos desaparecer uma pregação cristã, os sinais da existência de um querigma. Irmãos, as pessoas dizem assim, cadê o milagre que acontecia antes? Acontecia curas, acontecia conversões. Por quê? Porque eles esfriaram. Muitos se uniram à teologia de hoje. Eu já participei de formação que são gente fechadas. E misericórdia de Deus sobre essas pessoas. Deus abençoe a vida de vocês. Irmão, meu coração dói. Porque o que está perdendo de gente por causa dessas pessoas fechadas, fechando a porta para as pessoas. O quanto Satanás tem agido na alma das pessoas por causa de gente liderada da igreja fechada a essa graça. E eu não tenho medo. Entendeu? Misericórdia para vocês. Né? A consequência foi que aos poucos vemos desaparecer a pregação. O esfriamento do movimento que eu participo não foi nada mais do que elas se adequaram a essa teologia. Não era para a gente se adequar à teologia, era a teologia que é para se adequar a nós. Porque é isso que faz tudo, é a própria ação de Deus. É a própria ação do Espírito Santo. Não é o que estou dizendo, é o próprio Raniero Catalamessa, é o próprio Deus, é a própria Bíblia, a própria tradição. No sentido original do seu anúncio em espírito de poder, de morte e ressurreição de Cristo, e seu atual senhorio e outros, por que as pessoas só falam de teologia da libertação que nem escutam, mas não falam dessa graça? A primeira evolução negativa
Estou falando do esfriamento do querigma. Não chegar na atualidade hoje da igreja, das nossas vidas. Consiste por nisto, que se atenua no senso de alteridade do querigma apostólico com relação a qualquer outra forma de exposição de fé. A segunda evolução negativa, de respeito às características do querigma. Na origem, ele se distingue do ensinamento. Querigma é uma coisa, ensinamento é outra. Agora você vai entender. Olha só. A segunda evolução que eu já li, na origem, ele distingue do ensinamento, como também da catequese. Estas últimas coisas tendem a formar a fé ou a preservar a pureza, ao passo que o querigma tende a suscitá-la. Ele tem, por assim dizer, um caráter explosivo ou germinativo. Por isso que a pregação querigmática não é assim não. Jesus veio, Jesus veio. Muitas vezes não precisa gritar, porque eu digo, todo meu ser fiquei rouco da garganta. Eu fiquei rouco essa semana por causa da graça de Deus. O poder de Deus, tão maravilhoso. Também aqui a evolução consiste na perca desta absurdez e austeridade. Aos poucos o querigma começa a fazer parte da catequese e é considerado como uma espécie de síntese ou parte essencial dela. O querigma nunca é da catequese. Na verdade, na catequese só fala o nome querigma, mas nunca se distribui. Irmão, e no querigma, por que o querigma é a salvação? Aí eu vou trazer para o movimento de Nação Carismática Católica, que isso aqui vai ter que ser introduzido dentro da catequese da nossa igreja, se nós queremos ter uma igreja que o Papa está dizendo. Eu não tenho dúvida que com o novo negro que virá da igreja, vai vir isso aqui. Por que hoje tem muitas contrariedades na evangelização? Paralelidade. Por que tem essa tal teologia de regatão? Por que tem gente que não crê em milagre, a questão de salvação? Por que tem que trabalhar os queridos no seu tema, que é o amor de Deus, pecado, salvação, é Jesus como Senhor, a fé e conversão, o senhorio de Jesus, a cura interior, o batismo do Espírito Santo, amor aos irmãos, a comunidade. Espera disso, isso aqui é para dar uma catequese. O pecado, a salvação. Vai dizer, a cruz é para nós que fomos salvos, 1 Coríntios 1, 8, 12, 13, não, 18. A cruz para os que são salvos é sinal de salvação, para quem foi salvo. Salvo do pecado. Já para não rezar com a música. Aquela que comecei no começo. Por amor, meu Jesus morreu e carregou a cruz em meu lugar. Alto preço ele pagou. A dívida então foi cancelada. Por graça a salvação me alcançou. É essa salvação que nós precisamos. É essa salvação que existe na minha vida, que aí Jesus se torna Senhor da minha vida. E sobre a ação do Espírito Santo. Essa ação do Espírito Santo se chama querigma, querigmatismo. E aí você vai entender já aqui na frente onde é que isso surge. Isso aqui é o esfriamento do querigma. Ranieri Catamense vai dizer, agora eu vou falar da volta ao querigma, que é o que Deus quer para esse tempo. Que é o meu irmão quando diz assim, vamos evangelizar, vamos ter a grupo de oração nas comunidades, na praça, onde for, querigmatismo, fogo, Jesus. O resto ele vai fazer. Ele sabe do nosso coração. Esse anúncio. A mesma coisa que os apóstolos fizeram. Inclusive o Senhor disse: ide. Eles soprou os olhos. Vão anunciar. Nós precisamos sair desse comodismo. Que o Espírito Santo queime teu coração nesta noite. Nesta manhã, nesta tarde. A hora que tu ouvir essa pregação. E que o Espírito Santo te inquiete. Você que tem estado morno. Você que não se decide. Que Deus te dê coragem. Dê força. Guarda o Espírito Santo. Tchau do Espírito. Que queime toda a presa espiritual. Volta ao querigma. As observações que fiz sobre o desenvolvimento do querigma e das origens até nós não têm uma finalidade histórica ou teórica. Saber como estavam as coisas no início. Não tem. Não é para isso. Mas um escopo atual e prático. Primeiro, aqui, vamos entrar aqui. Primeiro falou o que é o querigma na palavra e o que é o ensinamento. Falou por que o querigma esfriou esse anúncio. Cheguemos aí no sínodo do Papa Francisco. O que está acontecendo? Perseguiu até o pessoal. Olha, o sínodo perseguiu até a sociedade, tá? Olha como é que é o negócio ali. Se nós for olhar, irmãos, nós vamos até contrário a palavra, mas Deus quis isso. Paulo fala assim em 1 Coríntios 6. Se nós não temos capacidade de chegar de dentro, como é que nós vamos pedir opinião de fora? Mas até do de fora a igreja pediu opinião. Para você ver como o negócio está tão difícil. Mas fica tranquilo. A volta do querigma está chegando. Essa força do poder de Deus. Paulo VI, no Evangelho no Tchan, falando do papel do Espírito Santo na evangelização,
da qual diz que é o agente principal, exprime o desejo de que os pastores, teólogos e fiéis estudassem melhor a natureza e o modo de agir do Espírito Santo na evangelização de hoje. Irmãos, é essa evangelização querigmática que nós precisamos hoje em dia. E nós olhamos para os teólogos, para os ministros que estão aí, nós que sabemos, nós temos que tacar fogo na terra, no coração das pessoas. Nós não lutamos contra gente. Não é contra o ministro, não é contra o padre, não é contra o bispo, não é quem é contra, que não entende isso, é contra isso. Nós lutamos contra os males que agem através do pecado dessas pessoas. Nós temos que amá-las. Agora, respeitar a opinião dessa pessoa, não sei, tem que ver. Se ela não quer aqui, vamos ali, vamos na praça, tem tanta gente querendo Jesus. E às vezes nós estamos perdendo tempo dentro de uma igreja que a pessoa não quer essa graça. Eu tenho dito para as pessoas. A pessoa quer fazer que eu te chamo fulano ali do lado da igreja. Não, vamos chamar os pobres, vamos chamar os leprosos. Eles estão precisando de Jesus. O pessoal da igreja já estão cheio. Tão bom, glória a Deus, irmão. Louvado seja Deus pela sua vida. Jesus, quando veio, não foi para dentro da igreja porque a igreja estava saciada daquele jeito dele. Foi para os pobres. Para aquele que não tinha opção. Porque eles tinham expectativa para esperar, não estava como de hoje em dia. Então Paulo VI já dizia isso lá no Evangelho, no Tiano. Somente ela pode transpassar a espada. A verdadeira espada do Espírito, procurei pô-la à luz não para prazer de fazer arqueologia, mas porque essa espada ainda nos serve. Já não podemos dispensá-la, com efeito, somente ela pode transpassar o denso véu da incredulidade que desceu sobre o mundo e sobre o próprio coração de muitos cristãos. É essa evangelização que vai transformar o mundo, não é mudando de prefeito, de vereador, de político. Nós precisamos, mas é essa evangelização que vai mudar o mundo. É essa evangelização que está caduca, que deve abrir-se para essa nova era do Espírito. A igreja nasceu do querigma. Esse dia eu tenho visto que muitos irmãos têm voltado para a igreja católica, vai estudar a patrística. A patrística, se eu não me engano, foi do século III ao século VII, 7, 8. E eu comecei a me inquietar. Por que os cristãos de hoje, por que as pessoas hoje não veem a patrística em nossa vida? Você sabe o que foi a patrística? Era uma vida querigmática a todo vapor. Onde o poder de Deus agia e formava homens santos, sábios, homens de virtudes. E hoje as pessoas têm que voltar séculos atrás para estudar na igreja, ainda bem, né? Mas ninguém vê o patrística agindo na nossa vida hoje. Por quê? Por causa que nós temos sido covardes. A proclamação de Jesus como Senhor deveria encontrar o seu lugar de honra em todos os lugares e momentos fortes. Momentos fortes da vida cristã. No banho dos adultos, no culto, no batismo dos adultos, no culto eucarístico, na renovação das promessas batismais, na conversões individuais, no início das aulas de catequese, nos grupos bíblicos e de oração, por ocasião de exercício espiritual de missões. Aqui vamos entender uma coisa bem clara. A proclamação do Senhor Jesus. Agora vamos aqui na palavra. O que faz eu proclamar Jesus é o Senhor? 1 Coríntios 12. Carisma em seus empregos. A respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Saber que quando eras pagãos, deveis levar conforme vossas tendências aos ídolos do mundo. Por isso eu vos declaro, ninguém pode falar sobre ação divina, pode dizer Jesus seja maldito. E ninguém pode dizer Jesus Senhor, senão sobre a ação do querigma. Senão sobre a ação do Espírito Santo. Quando ele diz que todos deveriam fazer isso, é que todos deveriam fazer isso sobre a ação do Espírito Santo, aberta ao querigma. Agora, como é que alguém vai se abrir o querigma se não abrir os seus dons, seus carismas? Aqui, as pessoas vão declarar o Senhor se ninguém fala de discernimento do Espírito, de palavra de profecia, de palavra de sabedoria, os dons carismáticos da fé, que infelizmente teve agora Pentecoste, colocaram os dons infusos lá. Cadê os dons carismáticos? Pentecoste é manifestação dos dons carismáticos da fé, não é dos dons infusos, me desculpe, dons infusos, que inclusive no batismo nem a fé vem, que usei essa fé que eu falei lá, eu não, Rainha do Catálogo mesmo, eu estou só aqui trazendo a tona. Parece que Deus está suscitando de novo fome e sede deste anúncio, oh glória a Deus, que constitui a mais radical alternativa para os falsos ídolos e para as falsas sabedorias do mundo.
Em toda cidade, Cristo diz aos anunciadores do seu evangelho o que disse a Paulo quando chegou a Coríntio: não tenhas medo. E eu posso dizer agora: não tenhas medo, mas continua a falar e não cales. Tem um povo numeroso nesta cidade, um povo numeroso ainda oculto e que espera sair do grande útero da ignorância e surgir para a luz da verdade. Irmãos, não é que o mundo está incrédulo, é que o evangelho de Cristo não tem sido pregado querigmaticamente. Essas aberrações da igreja, profanações, o evangelho não tem sido colocado como querigmatismo, como aquilo que veio para nós, a força carismática da fé. Infelizmente hoje ainda tem essa divisão, mas vai acabar em nome de Jesus Cristo, no novo tempo. Aqui. Só para você ver a importância do querigma, da ação do Espírito Santo. Isso aqui é sério. Catecismo da Igreja Católica. Parágrafo 1963. Preste atenção como até a palavra de Deus, sem a ação querigmática, ela é ineficaz. Porque a palavra de Deus é a lei. Você lembra lá no começo? Aqui, ó. Só para você entender. Pode ter algum teólogo desses que estão com os olhos inebriados. Diz assim: ah, mas o que é isso? Porque existe hoje em dia. Esses teólogos hoje, que são formados só pela formação e não se abrem ao querigma, a ação do Espírito Santo, tem uma fé carismática. Lá no começo diz assim, ó. Aqui, ó. O querigma evangelho é o que dá hoje à igreja. A segunda lei, tá aqui, ó. A segunda é a lei, que é o ensinamento. Tá aqui, ó. O primeiro, o querigma, é o que gera tudo. O segundo é a lei, tá aqui a lei. Vamos aqui para o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1903. Diz assim, ó. Segundo a tradição cristã, a lei santa, a lei espiritual e de boa, é boa, ainda é imperfeita. Por que tem tanto ensinamento na igreja? Por que tem tanta homilia? Mas por que os povos não se convertem? Porque tem que ter pregação querigmática. Você, ministro de Deus, padre, bispo, sacerdote, pregador, tem que se abrir o querigmatismo. Mas você se abre aos carismas do Espírito Santo? Se abre. Nunca vai ser pregação querigmática se você não deixar se conduzir do Espírito Santo. Segundo a tradição cristã, a lei santa espiritual é boa, ainda é imperfeita. Como um pedagogo, ela mostra o que se deve fazer. Por que nós catequizandos não crescem? Quando chega a crise, vão embora? Por que nós catequizandos não tem fortaleza, não tem entendimento, não tem maturidade? Não sabe nem o que é pecado? Não sabe nem o que é vestimenta? Pega o celular, não sabe nem o que é pecado, o que não é pecado? Assiste todo tipo de porcaria, como todo tipo de porcaria. Porque, infelizmente, a catequese ainda é como um pedagogo. Ela mostra o que deve fazer, mas não dá por si mesma força para cumprir. Por quê? Porque a força é o querigma, com seus carismas e suas graças. É o catecismo que diz: segundo a tradição cristã, a lei santa espiritual é boa, ainda imperfeita. Como pedagogo, ela mostra o que se deve fazer, mas não dá por si mesma força. Diz, irmão, nessa noite, Deus quer te dar a força para mudar a tua vida. Esse querigma. Para você que talvez está sendo enganado na igreja, para essas pessoas que são fechadas, não dão vida para as pessoas. Porque se você é discípulo de Deus e não dá as pessoas, você está sendo discípulo de quem? Você está sendo discípulo de morte. Ela não dá a força e a graça do Espírito Santo para cumprir por causa do pecado que não pode tirar e ainda uma lei de servidão, conforme Paulo. Aqui, ó. Segundo a tradição cristã, a lei santa espiritual é boa, mas nem perfeita. Como pedagogo, ela mostra o que se deve fazer, mas não dá a força por si mesmo, mas não dá por si mesma a força, a graça do Espírito para cumprir. Quem dá a graça do Espírito é a força querigmática, com seus carismas, com seus frutos, com suas ações. O Espírito impele essa graça nesse tempo. O Espírito traz novo tempo para a humanidade. Essa catástrofe, esse peso sobre a espiritualidade é grande. Nossa política, eu vou dar um exemplo bem claro aqui, perto de casa, irmão. Está com 3 semanas e eu tenho misericórdia dele porque eles não sabem nada. Porque não foi ele dado o poder de levar o evangelho, mas eu estou aqui por isso.
Isso cai sobre política. Isso é atrimônia de Satanás. Não é nem de política, nada. Eu vou explicar pra você, porque que não tem discernimento não vê isso. Tá com mais de 2 meses aqui, os caras estão trabalhando no quilômetro, tapando o buraco da estrada. Tá com mais de 2 meses e não anda. Os caras não têm criatividade, os buracos pequenininhos não tapam. É o quê? Isso é a fumaça de Satanás que tem tapado a inteligência das pessoas. Estão colocando 4 bitens de brita no buraco. Mas isso não é a partir do A nem B, não. É justamente a ira de Deus incredulizando as pessoas, fazendo que as pessoas não vejam. Mas nós temos que, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do querigmatismo que foi dado à igreja, não ao partido A ou B, nem à direita nem à esquerda, mas à igreja foi dado o poder de levar essa salvação para a humanidade. E é isso que eu venho pregar. Como no início da igreja também hoje, o que pode abalar o mundo do topor da incredulidade e convertê-lo ao evangelho não são as apologias, os tratados teológicos e políticos, ou as discussões intermináveis, é o anúncio simples, mais forte da própria força de Deus, que Jesus é o Senhor. E aí eu quero pedir a esse Jesus que é Senhor, porque Ele é poderoso. Ele venceu o mal, as doenças, as tempestades, a morte. E eu quero pedir, Senhor, sobre esses males que Satanás tem se adequado à sociedade humana. Expulsa da mentalidade de cada pessoa que vai me escutar nesta noite, nesta manhã, nesta tarde. Que o poder da Tua palavra liberte a mente das pessoas para que comece a caminhar um novo caminho. Que possa ver o quanto estão vivendo nas trevas e saia desse reino de trevas e venha para o reino de luz. Porque a força querigmática nos tira do reino das trevas e traz para o reino da luz. E nós começamos a ver o mundo como ele é. E esse é o novo tempo, Jesus. Como não te amar como amado eu sou? Que amor é esse, meu Senhor? Como não te amar como amado eu sou? Eu me rendo toda a ti, Senhor. Em cada passo eu vou te agradar, meu Jesus. Eu não vou parar de te perseguir, Senhor. Eu vou fazer valer o preço da tua cruz, meu Jesus. Pega dessa parte pra baixo. Começa. Por amor, meu Jesus sofreu e carregou a cruz em meu lugar. Alto preço ele pagou. A dívida então foi cancelada. Por graça a salvação me alcançou. Jesus me perdoou. Oh, que amor é esse, meu Senhor? Como não te amar como amado eu sou? Irmãos, quando Pedro fez sua primeira pregação, Atos dos Apóstolos 12, versículo 14, o discurso de Pedro pegou o Cristo que vós mataste, Deus o suscitou, sofreu, padeceu, contou as profecias que vinha a ele, e o povo escutando, e Pedro foi pregando, o Cristo que morreu, vós o mataste, o vosso pecado o mastou. Irmão, a pregação de Pedro constrangiu o coração das pessoas. Sabe o que eles disseram? Eles disseram assim para Pedro: que amor é este? Que amor é este, meu Senhor? Como não amar porque tão amado sou? E sabe o que eles disseram? Eles ouviram a pregação de Pedro e essa palavra ressoou no coração dele. Como é que é a palavra? Que amor é esse, meu Senhor? Eles ouviram isso, ó.
Que amor é este, meu Senhor? Como não te amar como amado eu sou? Aí sabe o que aconteceu, irmão? Tá aqui o que eles falaram. Ao ouvir essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração, indagaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que devemos fazer? Irmãos, aqui nasceu o ensinamento. O que devemos fazer, irmãos? O querido, naquele mesmo momento, irmão, aqueles homens largaram os falsos deuses. Por quê? Porque Jesus, a partir daquele momento, Jesus tornou-se Senhor da vida dele. Porque já dizia: o que eu vou buscar? Eu abandono tudo, eu vou buscar. É o que está acontecendo na sua vida agora. O Espírito Santo está causando no teu coração esse compungimento e está fazendo tu buscar caminhos. Procure. O que devemos fazer? Irmão, se você está dizendo isso, é porque você já foi iluminado, porque antes você via que onde você está vivendo está tudo bem, e a partir de agora é diferente. Que amor é este? Que amor é meu Senhor? Como não te amar como amado eu sou? Eu me rendo toda a ti, Senhor. Em cada passo eu vou te adorar, meu Jesus. Eu não vou parar de te perseguir, Senhor. Em cada vez valer o preço da tua cruz, meu Jesus. Este meu Senhor, meu Senhor. Como não te amar como amado eu sou? Que amor é este? Que amor é este, meu Senhor? Como não te amar como amado eu sou? Eu me rendo, se renda a esse Senhor, que Ele vai te fazer feliz, Senhor. Toda Ele, em cada passo eu vou te agradar, meu Jesus. Quando o querido entra na vida aí, a gente consegue agradar a Deus, porque a fé vem junto, a fé. E nós não paramos de prosseguir, de segui-lo, de amá-lo, de adorá-lo, de vivenciá-lo. Eu vou fazer valer o preço da tua cruz, meu Jesus. E com consequência disso acontece isso aqui, ó. Eu vou fazer valer o preço da tua cruz. Eu vou fazer valer tuas chagas e tuas dores. Vou me entregar toda a ti, Senhor. Diga! Eu vou fazer valer o preço da tua cruz. Eu vou fazer valer tuas chagas e tua dor. Vou me entregar toda a ti, Senhor. Irmãos, depois que Jesus faz tudo na vida da gente, que essa música diz, não tem como a gente não se entregar ao Senhor. É o que diz aqui, ó. Senhor é aquele que tem direito e autoridade sobre tudo. Ele é dono. Ele nos comprou. Por isso nós seguimos a Ele de dia e de noite. Deus te abençoe. Deus te ilumine. Que a graça de Deus possa mudar a tua vida grandemente. E prepare-te para novos tempos. Deus vem em resgate dos seus escolhidos. E você é amado por Deus. Obrigado, Senhor, por tudo. Eu te louvo, eu te bendigo por tudo, ó Deus. Porque Tu és maravilhoso, Tu és bendito. Obrigado pela Tua vida, meu amado e minha amada. Bendito és Tu, Senhor. Muito obrigado. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.